Graça e paz, meus amados irmãos. Quantas oportunidades Deus tem nos dado neste tempo. Nós estamos num bom lugar. Nós temos ouvido que muitos irmãos nossos em alguns países, China, Coreia do Norte ou outros países, o conteúdo das mídias são controlados pelo governo e por isso muitos irmãos nossos não têm acesso a pregações, estudos desse tipo. Contudo, a igreja nesses lugares estão crescendo e avançando também em santidade. Por isso, nós aqui temos a oportunidade de, assim como estes irmãos, aproveitar também esse tempo para crescermos. É por isso que a equipe pastoral, aí, com os colaboradores, preparou-se um material para este mês de maio, para ser usado em família, usado no culto doméstico, para que também, assim como esses irmãos de países desse tipo, nós também possamos crescer em meio às dificuldades. Temos orado para que Deus trabalhe em nossas vidas nesse tempo. Hoje, nós iremos estudar uma porção da palavra de Deus, está na carta de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o versículo 21. Nesse texto, a palavra de Deus nos ensina sobre a necessidade de santificar-nos e como podemos aproveitar também essas dificuldades, essas lutas, usando elas para colaborar com o nosso crescimento. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, se você está com ela aí, e também poder mantê-la aberta para nós estudarmos. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13, iremos ler até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nesse texto, podemos ver ele dividido pelo menos em 3 períodos bem claros, deixando evidente que santidade, juízo e graça andam juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós suplicamos ao Senhor, nos abençoe agora nesse tempo, Pai. Nos ajuda a entender a palavra que estamos estudando, nos oriente e ao terminarmos, que tenhamos certeza que o Senhor falou conosco. Nos socorre em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Santidade, juízo e graça andam juntos. O apóstolo, ao iniciar, ele já inicia dizendo assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É bom lembrarmos, quem escreveu este texto foi o apóstolo Pedro. Pedro, aquele que depois de conhecer a Cristo, ainda agiu como se não conhecesse. Agora ele escreve aos irmãos, orientando-os que não façam o mesmo.
Não se comportem como os que ainda não conhecem a Cristo. Não se comportem como vocês comportavam antes de Cristo. Era como se ele estivesse dizendo: não neguem a Cristo como eu neguei. Pedro sabia muito bem que nos momentos de dificuldades é justamente o momento que a nossa fé é colocada à prova. Pedro sabia o que era isso. Mas para quem Pedro estava escrevendo? Quando olhamos o capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está escrevendo aos eleitos, mas que também eram forasteiros da dispersão, ou seja, irmãos que estavam espalhados, irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos que já haviam abandonado as suas casas, alguns estavam presos. Muitas dores, muitas dificuldades, irmãos nesse período estavam colhendo. E Pedro disse a eles: cingindo o vosso entendimento, lembre-se de quem é Cristo e quem são vocês agora. É por isto, não neguem, mas sede sóbrios, esperai, aquietai. E aquietai inteiramente na graça, ou seja, no favor imerecido, que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, por que Pedro disse isso a esse grupo de irmãos daquele período? Quais atitudes dos irmãos Pedro estava corrigindo? Uma outra pergunta que faço é: o que Pedro ensina a eles nesse período, ao escrever essa carta? Vamos à primeira pergunta. Por que Pedro disse isso aos irmãos? E aí, um princípio aqui é: porque em meio à luta, podemos pecar. E o argumento de Pedro a esses irmãos é que em meio à perseguição, não voltem às paixões que tinhais antes, quando ainda eram ignorantes a respeito de Cristo e da sua graça. Por isso que no verso 14, ele usa a afirmação: tinhais anteriormente. Ao usar o termo anteriormente, Pedro lembra aos irmãos que antes eles andavam segundo o curso deste mundo. E quando nós lemos Efésios capítulo 2, a Bíblia descreve que todos nós andávamos assim. Todos nós estávamos segundo o curso deste mundo. Todos nós tínhamos hábitos, práticas pecaminosas. E Pedro lembra isso a esses irmãos. Pedro também usa o verbo no passado, quando ele disse: tinheis, lembrando aos irmãos que agora, como filhos da obediência, chamados para a santidade, tais pecados não devem mais ser uma prática. Porque esta era uma prática do passado entre eles. E por causa da obra salvadora de Cristo Jesus em favor deles e nós, é exigido que agora tenhamos um comportamento diferente. Pedro está dizendo aos irmãos, mais ou menos assim: lembrem-se, examinem-se, o que vocês faziam antes não convém a um santo, um remido no sangue de Cristo Jesus fazer novamente. Vocês tinham medo, como eu? Agora não convém que vocês tenham. Vocês eram maledicentes, agora não convém que saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja boa. Vocês eram impacientes, seja a vossa moderação agora conhecida de todos. O que você fazia antes de conhecer a Cristo, que agora você ainda está fazendo? Como cristão, regenerado, nascido de novo. Pedro exorta que em meio às lutas, nós devemos buscar a santificação, lembrando-nos que devemos ser santos, porque Deus é santo. Devemos ser santos, então, como Ele é. O princípio aqui não é podemos pecar em meio a lutas,
mas sim, em meio à luta, santifiquem-se. Esse é o princípio. Em Apocalipse, lemos que nos últimos dias, a identificação, a diferença entre os que são santos e os que não são santos seriam mais clara. Apocalipse 21, verso 11, diz assim, 22, verso 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Isso quer dizer que os que são santos continuarão, mesmo nos dias maus, a santificar-se, a purificar-se do que é mau. A pandemia, ela iguala todo mundo, grandes e pequenos, pobres e ricos. Mas uma coisa ficará muito claro: ela fará uma diferença entre um povo e outro. Ela deixará claro, nesta pandemia, quem é santo e quem ainda não é santo. Porque todas as lutas, todas as provações, têm também esse fator pedagógico, de nos ensinar a santidade, como também tem o fator de nos colocar à prova. É nesse momento que somos provados. Respondemos então nossa primeira pergunta. A pergunta: por que Pedro escreveu isso aos irmãos? Porque em meio à luta, devemos crescer em santificação. Agora vamos à nossa segunda pergunta. O que Pedro ensina aos irmãos? Preste atenção. Pedro ensina como santificar em meio às lutas. E aí ele diz: cingindo o vosso entendimento. Eu imagino que Pedro gostava muito dessa palavra cingir. Porque quando lemos no capítulo 5 de 1 Pedro, Pedro está dando uma palavra aos jovens, e ele diz assim, 1 Pedro 5, verso 5, ele diz: cingi-vos todos. Lá em Atos capítulo 12, diz a Bíblia que em um dos períodos de muita perseguição da igreja, Herodes havia lançado mão de Pedro e Tiago. Matando Tiago, irmão de João, Pedro fica preso para, num momento oportuno, também ser martirizado. E a Bíblia diz que em uma certa noite, um anjo aparece na prisão aonde Pedro estava, e a Bíblia descreve que o anjo disse assim a Pedro: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Veja como Pedro estava bem familiarizado com esta palavra de cinge-te ou cingir-se. No Evangelho de João, capítulo 21, no verso 7, ele e os demais discípulos estavam pescando quando apareceu o Senhor, e o texto descreve que Pedro cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar e foi ao encontro de Cristo Jesus. Em João 13, verso 4, na última ceia em que Jesus estava com os discípulos, é descrito que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Pedro estava muito acostumado com essa palavra cingir-se. Por isso, é bom lembrarmos que a palavra cingir era a forma de descrever uma prática antiga de amarrar a túnica na cintura para dar também mais liberdade àquele que assim usava a túnica. Deixava o corpo livre. Mas também é uma palavra usada para costureiro. Quando um tecido rasga, é colocado um tecido mais forte sobre aquele tecido mais fraco, e o costureiro passa várias costuras por cima daquele tecido, ligando uma extremidade do tecido à outra, para deixar o tecido bem preso e ajustado ao tecido mais forte. Por isso Pedro usa a palavra para lembrar aos irmãos
que eles deveriam costurar o entendimento deles ao conhecimento de Cristo e sua graça. É como se Pedro estivesse dizendo: costure tudo o que vê, ouve, a revelação de Cristo Jesus. Por isso ele usa esta palavra. Essa atitude amarraria seus corações vacilantes, inseguros a Cristo, aquele que nos dá segurança. Ele diz que esta atitude de cingir o entendimento faria com que os irmãos fossem sóbrios e quietos. Porque esperariam não mais nas mudanças governamentais, nas mudanças circunstanciais, mas esperariam inteiramente pela graça que Cristo está trazendo em sua revelação. Pedro também usa a palavra inteiramente. Ou seja, não é parte dos meus pensamentos, mas todos os nossos pensamentos devem estar voltados para a hora em que veremos Cristo vir sobre as nuvens em glória. Quando Ele nos livrará para sempre de todos os nossos males. Pedro diz aos irmãos para lembrarem de algo que eles já sabiam. Olha o verso 18. Ele inicia o verso 18 dizendo, sabendo. Pedro parte do princípio que esses irmãos, em meio às lutas e dificuldades, eles sabiam disso. Mas o que mais esses irmãos sabiam? Eles sabiam, assim como eu, como você sabemos, nós sabemos de tudo isso. Eles já haviam lido, visto sobre isto. Eles sabiam que deveriam prender os seus pensamentos à verdade de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que devemos levar cativo todos os nossos pensamentos a Cristo Jesus. Mas o que mais eles sabiam? Eles sabiam do julgamento de Deus. Olha o verso 17. É bem claro que Pedro descreve que Deus julgará as obras de cada um sem acepção de pessoas. Tanto descrente quanto crente prestará conta de suas ações, de todas as palavras, de todos os pensamentos, de todas as atitudes. Assim como nós temos um Deus santo que exige que eu me torne um santo parecido com Ele, tenho também um Deus justo que julgará todas as nossas ações. E o que Pedro diz é, se invocais como Pai, ou seja, se somos cristãos, como alegamos ser, devemos saber que temos um Pai justo. Pedro diz, por isso, portai com temor, por causa da santidade de Deus. Por ser Ele um Deus santo, Ele não deixará de exercer juízo e exercerá de forma justa, porque Ele é um Deus santo. Não se preocupem, então, com nada ao nosso redor que nos tire da revelação em Cristo Jesus. Não se preocupem com o que A ou B está falando ou fazendo. Deus julgará a cada um. Preocupe-se com o que você está falando ou fazendo. É o que Pedro está ensinando. Ore pelos outros, porque esta é a sua responsabilidade em relação a eles e nada mais. Romanos capítulo 2, no verso 1 ao 4, a palavra de Deus nos ensina assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus
é que te conduz ao arrependimento? Meus irmãos, não ignore isso. É bondade de Deus. É misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos nós pecamos. Não há um justo sequer. Por isso, nenhum de nós estamos em condições de exercer juízo sobre outro ou sobre a atitude de alguém. Nenhum de nós. E Pedro lembra a estes irmãos: Deus julgará as obras de cada um e Ele fará isso sem acepção de pessoas. Eles então sabiam do julgamento de Deus a cada um, mas também sabiam da graça de Cristo. Esse mesmo Deus santo, justo, que exerce juízo, também é um Deus gracioso. Eles sabiam dessa graça. Na cruz, Cristo nos resgatou do nosso fútil procedimento. É o que Pedro está lembrando a estes irmãos. Cristo Jesus nos resgatou da maldição do pecado, dessa vida escravizada, que não sabíamos fazer uma outra coisa, senão protelar o que legamos dos nossos pais. Em Cristo, isso foi cortado, separado. Deus pagou um preço alto para nos salvar e nos fazer santos como Ele é santo. Pedro traz à memória dos irmãos este preço do resgate, essa graça oferecida. O verso 18, ele fala que a nossa salvação não foi adquirida com pagamento que se corrompem, tipo ouro, prata, mas fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Custou a humilhação do seu próprio Filho na cruz. Este é o preço da humilhação do seu próprio Filho. E Pedro lembra a estes irmãos também, o que eles já sabiam, da revelação deste resgate. Aqueles irmãos tinham mais informações do que todos os outros antes deles. Isso acende um alerta para nós, porque nós também temos mais informações agora do que aqueles irmãos tinham naquele período. O verso 20 diz que a salvação que foi planejada antes da fundação do mundo havia sido revelada, manifestada a eles, e eles sabiam sobre Cristo, sabia mais do que qualquer outro antes deles. Cristo havia se revelado a eles, e eles viram a salvação de Deus. Pedro diz a eles agora: não ignorem isto, mas pelo contrário, tendes fé em Deus. Vocês sabem que Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Ele vive e se revelará em breve novamente. Era o que Pedro estava dizendo a eles. Vocês sabem disso. Vocês sabem que o preço que foi pago por vocês, vocês conhecem isso. Vocês sabem também que este mesmo que ressuscitou Jesus, é este mesmo que tem o poder de novamente trazê-lo de volta. Queridos irmãos, Deus nos salvou para nos conformar à imagem do seu Filho. Este é o primeiro processo. O céu vem depois. A revelação de Jesus buscando a sua igreja é depois. Nós estamos nesse processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o processo de santificação. E a Bíblia nos ensina que nós temos um Deus santo que exige que os teus filhos tornem-se parecidos com Ele. Temos um Deus justo que exercerá um juízo de forma justa. Temos um Deus gracioso que já manifestou esta salvação, essa graça por meio de Jesus Cristo e tornará isso muito mais evidente em um certo dia em que este Jesus voltará para buscar a se restaurando completamente
glorificando aquilo que ainda resta ser santificado em nossas vidas. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero encerrar esse tempo agora fazendo algumas aplicações. Primeiro, Cristo morreu na cruz para santificar-nos e fazer-nos santos como Ele é. Não confunda que você se tornou um crente simplesmente para ficar livres do inferno e para que um dia você vá para o céu. Embora isso seja verdade, existe uma outra razão que é exigida agora nesse tempo presente. E a razão é: você foi salvo para tornar-se parecido com Cristo Jesus. Você foi salvo para ser santo, para santificar-se como Ele é santo. Segundo, as provações são meios de santificação. Não desperdice esta pandemia. Ela é uma oportunidade. Ela vai passar. Não desperdice. Esse é o tempo. Hoje é o dia. Comece hoje mudando o seu entendimento. Pedro, ensinando aos irmãos, ele deixa bem claro: toda mudança começa com o entendimento. Cresçam no conhecimento de Deus e de Cristo e abandone as práticas, palavras, pensamentos, hábitos, atitudes que os assemelham com aqueles que ainda não andam com Cristo. Não se assemelhem com aqueles que ainda estão no mundo, porque, segundo a palavra de Deus, éramos do mundo, não somos mais. Por isso Pedro usa a palavra tinhas. Por último, lembre-se, em breve, a revelação de Cristo trará, preste atenção, o julgamento de Deus a todos, mas também a redenção graciosa de Cristo aos santos. O livro de Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, queridos irmãos, considere essas palavras, prestem muita atenção no que ela está nos dizendo. Esteja atento. Deus é um Deus santo e sua santidade nos garante que Ele cumprirá tudo o que disse. Sobre o seu juízo, sobre sua salvação. Creiam nesta palavra bendita, sede sóbrios, esperem somente nele. Hoje é o tempo. Esperem somente em Cristo Jesus. E aqueles que nele esperam não serão confundidos. Aqueles que nele esperam não serão decepcionados. As lutas, as dificuldades sempre vêm, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, diz a palavra de Deus, e subirão com asas como águia. Esperem no Senhor. Vamos orar? Eu quero orar para que Deus te ajude, para que Deus te sustente e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos as lutas que estamos vivendo como uma oportunidade de sermos diferentes. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus santo, que exige de nós santidade, porque nos ama e quer nos fazer diferentes e quer nos fazer parecidos com o Senhor. E o Senhor usa até essas situações para trabalhar em nossas vidas. Nós te louvamos por isso. Peço então que não nos deixe desperdiçar essas oportunidades, Senhor. Pai amado, não permita que venhamos nos assemelharmos com a vida que antes tínhamos ou com aqueles que ainda não te conhecem. Pai amado, rogo ao Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a não remover da nossa mente que temos um Deus que é santo, que é justo,
mas que também é gracioso. Nos ajuda a lembrar disso sempre, Senhor. Pai, mude as nossas vidas, começando pelo nosso entendimento. Ajuda-nos a termos o entendimento correto a respeito do Senhor e de quem é o Senhor. Que o Senhor nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Senhor esteja conduzindo as nossas vidas no caminhar constante contigo. Assim peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando e te concedendo dias em que todos eles sejam contados na presença do Senhor.